Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conversa sobre Tradução. Hoje nós vamos falar a respeito, pela primeira vez, de uma tradução da minha editora, da Rafus Press. Realizei ano retrasado, foi publicado ano passado. Mas antes, eu vou falar um pouco dos autores desse universo e desse autor que eu estou de novo trabalhando na tradução dele e de outras obras, que ele integra agora o Emissário Sombrio, segunda parte. Então, eu estou finalizando os outros livros do Emissário Sombrio. Os dois já foram lançados, né? Na verdade, foram impressos. Estou enviando, né, para os apoiadores. E três vão ser impressos no início do ano que vem. Mas antes, queria só comentar que esses são os últimos vídeos do ano. Eu vou fazer um de cada um, que é esse Conversa sobre Tradução, um Raridades Inusuais e um Biblioteca Submersa. Ano que vem, para os assinantes do Catarse, tem uma modalidade, tem essa modalidade exclusiva, eles vão ter acesso a um vídeo exclusivo, que é um mergulho na prateleira, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, que eu já estou montando, né, esquematizando como ele vai ser feito. Como vocês sabem, os recursos aqui desse podcast e desse canal são um pouco limitados, não é? A gente gasta em livro, acaba não gastando em equipamento, mas enfim, em breve a gente vai ter esse material. Mas de quem eu vou falar então hoje será deste autor e desta obra aqui que eu traduzi, Jonathan Wood, a obra de Neil Fate. Saiu no Emissário Sombrios 1. Emissário Sombrios 2 está para sair, já estou fazendo a diagramação, que é um processo lento e complicado, mas já está sendo feito. Deve sair também ali no início do ano. Vai ser várias campanhas, né, nossas, vão sair ali entre janeiro e fevereiro. As que não saíram ainda e algumas recompensas, né, adicionais que também acabaram a gente acabou postergando, né? Se eu fosse uma editora com 5, 10 funcionários, seria fácil. Uma editora que só tem um funcionário praticamente é bem mais difícil. Mas enfim, o Jonathan Wood é um autor muito especial, né? Eu conheci a obra dele, né, através desse livro que eu traduzi para o português, né? Esse livro é da série The New The Last Thinkers, né? É uma série espetacular que tem o colofão bizarro do livro. E ah, onde a gente pode inserir o Jonathan Wood? Jonathan Wood, ele é um autor que um dia ele vai ser descoberto, mais ou menos como aconteceu aí com Robert Aickman, né? Morreu, passou 20 anos, ele foi descoberto. Até porque ele publica por editoras parecidas com o do Aickman, que é muito engraçado. Então, porque existe um movimento associado um pouco ao próprio pós-punk inglês, punk pós-punk inglês, e associado também a determinadas tendências contemporâneas de literatura e de contracultura, que é um movimento de literatura em inglês como língua franca, porque aglutina gente boa parte do mundo, ah, interessado numa abordagem mais complexa da literatura fantástica de horror digamos assim, especulativa, né? Uma atitude ao mesmo tempo mais meditativa e mais visionária, né? Então nós temos aí desde autores diversos, todos de uma forma ou de outra publicados pela Rafus Press, Mark Valentine, Damian Murphy, né? São autores às vezes associados a uma espécie de novo ocultismo, que é um termo cunhado aí, ou pelo menos um ocultismo cultural, contracultural, que não é bem um termo, mas é um conceito mais ou menos cunhado pelo Alan Moore num artigo dele chamado Anjos Fósseis, foi traduzido, né, no Brasil, lançado naquela grande coleção Palimpsesto do Austin Osman Spare. Então, a Damian Murphy se associa a esse movimento de um novo ocultismo, o próprio Jonathan Wood também, mas também, ao mesmo tempo, um movimento de recuperação cultural, de elementos assim colocados em segundo plano, né, pela cultura de massa ou pelo desenvolvimento literário mais ou menos canônico. Então são autores como o próprio Aikman, né, que é valorizado em sites como Wormwood, do Mark Valentine. É um movimento muito complexo. Tem também, por exemplo, a aglutinação
do internacionalista, né? Do Justin Ives e do Brandon Connell, dos neodecadentes, né? Em língua inglesa. Então, é um movimento muito complexo, não é bem um movimento articulado, mas são autores que querem ultrapassar aqueles limites definidos de um lado pela academia, de outro pela cultura de massas, para literaturas de gênero ou literaturas que não se encaixem dentro dos paradigmas mais ou menos padronizados da literatura contemporânea, né? Tanto em termos acadêmicos quanto em termos mercadológicos. Então são autores que fogem muito disso. Alguns já falecidos, como Joel Lane, não é? Ah, ou, enfim, a Avalon Brantley, né? E, como eu falei, eles trabalham tanto num registro quase arqueológico de recuperação de outros autores, quanto num registro, digamos assim, irônico, num registro ritualístico, visionário. É uma literatura muito complexa, né? Que a Rafus Press lança e que eu tento estudar, mais ou menos, aos trancos e barrancos. Jonathan Wood, então, foi um dos que eu traduzi, né? O Fábio Wack tem a experiência traduzindo outros autores, como Mark Valentine, John Howard, o Ben Tweedle, né? Esses autores estão associados com private presses contemporâneas, né? Especialmente a Zagava, a Monte Abraxas, a Tartarus Press, que eu acho que é a mais conhecida, né? Ficou bem conhecido no Brasil graças a Ex Machina, com o lançamento do Wakeman. A Tartarus lança, né, edições lindas, encadernadas em capa dura do Wakeman, com a marca registrada deles, que é um papel creme e amarelado, na capa, né, na sobrecapa. E a mulher dele, a Rosalie Parker, né, também trabalha nesse registro, e com essas editoras, né, a Egeus Press também. Então são pequenas editoras, a própria Rafus, né, que trabalham com esses autores assim de forma quase marginais nesse sentido e que se colocam deliberadamente assim marginalizados, né, digamos. É, um dos que mais me impressiona, tem alguns que me impressionam bastante, que é Erling Awag, Damian Murphy, o D.P. Watts, um escritor extraordinário, Colin Insull, todos já foram lançados pela Rafus, né? O próprio Mark Valentine. Mas um dos que mais me impressiona sempre foi o Jonathan Wood. O Jonathan Wood, ele é um autor muito singular, porque ele trabalha um elemento muito próprio da literatura, que é não exatamente a ambiguidade, mas o limite entre o dito e o não dito, entre o entendido e o sugerido, né? Existe uma espécie de vácuo, né, entre essas duas instâncias. E é exatamente esse vácuo que é explorado pelo Jonathan Wood nas obras dele, que são singulares ao extremo por conta disso. Então, por exemplo, The New Fate, falei um grande romance, uma noveleta, né? Curto aqui, curto também na edição da Rafus Press, que saiu Narrativas Angustiantes, junto com outras narrativas do mesmo quilate. Mas, assim, nessa noveleta, ela trata nitidamente de questões relacionadas à aceitação de si mesmo, rejeição de si mesmo, nos termos de um regime opressivo. Aparentemente, tudo indica que é o nazismo, mas em nenhum momento isso é explicitado. O que torna, e assim, a cada momento aquela atmosfera, às vezes, assim, ela se torna mais densa, mais concreta, e você percebe os elementos ali que estão em jogo, quando ele fala do simbologia, né, do valor do símbolo, algumas coisas assim que existem nessa narrativa. Em outras, ela vai se tornando cada vez mais diáfana, abstrata. A um tal ponto que você já não consegue perceber se o autor está falando de alguma coisa significativa, de uma perseguição política, alguma coisa assim, ou de qualquer coisa abstrata, né? Não que ele queira, digamos assim, tornar palatável os acontecimentos do regime nazista, ou do nazismo, o que quer que seja. Não. Pelo contrário, o que ele quer fazer é evocar isso com um certo grau de universalidade garantida por essa instância que eu mencionei, que é o vácuo entre o dito e o sugerido, né? Quando a gente conversa com alguém, muitas vezes
ah, enfim, tentando ocultar de outros num salão, numa festa, numa residência, alguma coisa assim, tentando ocultar o que está sendo conversado, o sentido, a gente faz uso desse vão, né? A gente usa um pouco de... A gente joga algumas palavras, a gente começa a enunciar o que pretendemos e a gente suspende isso, fazendo com que o nosso ouvinte tente entender pelas pistas indicadas a direção do nosso discurso ou o que nosso discurso pretende evocar. É exatamente essa a definição da literatura do Jonathan Wood. Ela me lembra muito alguns capítulos especialmente abstratos do Arthur Machen, só que de uma forma muito original e própria e muito mais radical. Especialmente os últimos, não, basicamente é o último capítulo do A Colina dos Sonhos, que eu comentei já nesse quadro, que eu fiz a tradução para o português. Uma tradução extremamente difícil, porque é um livro muito emocional, que trata de um autor, de uma pessoa interessada, né, em se desenvolver como literato, e enfrentando uma série de dificuldades e de perdas, né, que no meu caso eu acabei espelhando para a minha própria existência naquele momento. Mas o que é interessante desse último capítulo é que ele inteirinho não é feito nesse limiar que eu mencionei entre o sugerido e o quase dito, né? Então, ele está sofrendo, ele está morando num lugar horrível e sendo explorado ou, sei lá, abusado por criminosos? Sim, talvez também. É muito difícil definir claramente o que está acontecendo, porque a experiência subjetiva ela explode de tal maneira nesse último capítulo que ela vai, digamos assim, contaminando o universo ao redor do autor, na verdade, protagonista, autor, que seria o autor, né, daquele discurso, de uma tal maneira que você já não consegue mais diferenciar, né? O mesmíssimo efeito conseguido aqui, não é? Porque a trama, ela é uma espécie de duelo de dois irmãos, um aceito e outro não aceito, e esse duelo, ele tem uma tendência, duelo de vozes, né? Chega um determinado momento que você já não sabe mais qual é a voz, porque de certa forma é um duplo, né? Esses dois irmãos, eles são um só. Mesmo que sejam ainda dois, aparentemente, né? É isso que eu disse, né? Quer dizer, a trama ela se move num tal grau de ambiguidade que é difícil você entender exatamente a direção que foi tomada. E isso é muito, muito instigante, né? É muito difícil trabalhar nesse registro. O Mackin faz com, claro, genialidade. Ele faz algo parecido também no Secret Glory, mas vários outros que tentaram já não conseguem, né, com tanta eficiência, porque é fácil você optar. Uma hora você precisa optar, né? E ele não, ele deixa em suspenso o Jonathan Wood enquanto pode, como o próprio Mackin, né? Até um pouco depois, né, que seria o esperado, você vai além nessa estrutura, ela daí se aproxima realmente de uma linguagem poética, o que torna a experiência muito, muito rica, a experiência de leitura do Jonathan Wood, não é? Você vai buscando, né, pegar esses elementos, puxar o que ele realmente está dizendo ali, né? Para um tradutor é uma experiência acachapante, assim, muito complexa, muito difícil, que é dor de cabeça, né, como fala o Fábio Arque, mas ao mesmo tempo muito, digamos assim, revigorante, né? Você está diante de um autor que tem um tal domínio da linguagem e dos efeitos de ambiguidade e ambivalência da linguagem, né? Todos os tipos de elementos que conseguem evocar essa possibilidade de mão dupla, né, de determinadas formas de expressão. Enfim, o Jonathan Wood é um autor único, ele colaborou com vários contos já, né, para Rafts, tem vários materiais dele lançados, poemas também, alguns esgotados há bastante tempo. E eu tenho também materiais de outras editoras, né, além do The New Fate, né,
Tenho esse que é o The Delicate Shoreline Beckonus. Os títulos do Jonathan Wood também são espetaculares, né? Aqui é da Zagava, esse aqui é do próprio autor, né? Me mandou com dedicatória. Zagava, 2019. Esse é um romance espetacular sobre crime, assassinato, enfim, coisas do gênero, que ele realizou ah, quase como um romance, um pequeno romance policial, muito interessante, né? Eu tenho esta raridade que me foi enviada também pelo Jonathan Wood, que é um gentleman, né? Um sujeito muito simpático e gosta quando a obra dele é apreciada, né? Ele me enviou esse Netherwood, que é uma obra, como vocês podem ver, em estilo de fanzine, né? Embora com vários elementos gráficos interessantes, né? Mas ele é um fanzine. Aqui já está mais ou menos, ele me disse, né? Já me comentou a respeito do Netherwood, eu cheguei a ler uma parte. Já está todo o estilo dele, né? Tem 90, né? Tem todo o estilo do Jonathan Wood aqui, né? É uma obra extraordinária. Nunca foi digitada, então posso tentar traduzir direto, né? É, é bem mais difícil, né, do que você ter um formato digital ou um formato de livro comum. Então, vocês podem ver que tem uma flutuação de estilo, porque isso aqui é feito na base da raça, né, como o fanzine usualmente. E por último, aliás, não por último, vou dar uma pausa aqui que vou pegar o outro, A Song to Our Blessed Mother Earth. É outro título espetacular do Wood, não é? Ele é o melhor, assim, dos autores aí com essa verve de títulos. Essa é uma edição da Monta Abraxas, não é? Lindíssima. E é uma história ambígua. Ela parece ser uma história de celebração, uma história de ritual, onde existe uma espécie de desenvolvimento positivo do ritual, de belo, de algo que vai num caminho utópico, mas ao mesmo tempo não. Existe ali no fundo uma semente, né, que desenvolve na cabeça do leitor conforme ele vai lendo, que aquilo tudo parece encenado. No fundo, que você tem ali uma inversão dessa aparência de alegria, de concórdia, de comunhão entre todos. Agora, deixa eu só pegar o último. Bom, o último é Shadows of London. Uhum. Essa edição. Opa! Essa edição da Zagava. Esse é meu gato destruindo uma caixa aqui. Shadow of London. Aqui são narrativas e poemas. Eles giram em torno de sessões, né? Essa foto aqui é de Londres, é belíssima, não é? Tirada aí provavelmente pelo próprio Jonas Plogger, que é um excelente fotógrafo. Mas então, são com mais ou menos sessões, com observações e algumas narrativas um pouco mais longas a respeito de Londres, evidentemente, mas não da cidade num sentido histórico ou no sentido, não é, digamos assim, turístico que seja, ou de impressão, mas no sentido psicogeográfico, né? Lembra um pouco Hawksmoor, que é um livro que eu já comentei aqui, que é genial também, mas tem a pegada típica, né, do Wood, especialmente a narrativa mais longa, que tem um título também bastante sugestivo. Eu não vou encontrar aqui. Acho que eu encontrei. Essa aqui. The Knockings on the Wall. Essa aqui é uma obra-prima, né? Lembra Jean Genet, misturado com Mackin. Jonathan Wood é um autor, como eu falei, que ele merece ser descoberto aí no futuro. Merece ter essas obras, né? Assim, um pouco soltas, né? Essas edições lindas aqui que eu mostrei para vocês. Relançadas um dia por uma grande editora num formato mais acessível a todos, né? E aí com o reconhecimento, né, dessa tendência maquieniana de ficção que ele leva tão bem, com tanta habilidade, e também de um tipo muito sutil de ocultismo ficcional,
com um aspecto ritualístico muito sofisticado. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham apreciado o nosso conversa sobre tradução. Esse é o último do ano. Um abraço e até a próxima.